e é um momento muito importante que está na hora certa de Vossa Excelência, ministra, prestar aqui os esclarecimentos que todo o povo quer saber o que está acontecendo com o Brasil. E por que a gente fala todo o povo? Acabamos de passar pelas eleições municipais, onde eu acredito que muitos colegas parlamentares andaram nas ruas, visitaram as cidades, e realmente a gente ainda vê a reclamação da saúde pública do Brasil como a principal reclamação da população. E é uma situação que nos preocupa. Haja visto que Vossa Excelência, ministra, recebeu, talvez em décadas, primeira vez o Ministério da Saúde de vaca gorda. Por que vaca gorda? Porque realmente a senhora teve um aumento no orçamento de 42% em relação a 2022 para 2024. O orçamento de 22 para 24 ocorreu um aumento de 70 bilhões de reais. A senhora hoje disponibiliza, está autorizado, um orçamento de 236 bilhões de reais para fazer a saúde melhor. Esse é o orçamento disponibilizado em 2024. Porém, ministra, só para comparação, entre 19 e 22, considerando que 20 e 21 foi a pandemia do Covid, foram gastos dezenas de bilhões na saúde, beirou quase trilhão para cuidar da pandemia, mas 2019 não tinha pandemia. 2022 era o término da pandemia, ela estava se acalmando. O orçamento de 2019 para 2022 teve um aumento de 20% em 4 anos, enquanto o orçamento de Vossa Excelência teve um aumento de 42%. Isso equivaleu a 28 bilhões de aumento em 4 anos, contra 42 bilhões em 2 anos. Perdão, contra 70 bilhões em 2 anos. Isso tudo, que apesar de tanto dinheiro, ministra, Vossa Excelência faz a apresentação aqui, mas a minha opinião como médico, como gestor de saúde, é que tem muito pouco realmente a comemorar até o momento. A gente continua aqui 2 anos, 7ª reunião de Vossa Excelência, e são promessas. Promessas que vai acontecer, e na prática, Vossa Excelência entregou muito pouco à população com tanto recurso em mão. Além disso, ministra, problemas do seu ministério não faltam. São tantos que eu vou elencar alguns poucos aqui, mas a senhora teve, já começando, assinando a Resolução 715 do Conselho Nacional de Saúde, com redução de idade de 14 anos para início de terapia hormonal de transição de gênero no SUS, como a prioridade, Vossa Excelência, e na mesma resolução, uma apologia à liberação de drogas e aborto. Foi assim que a senhora deu o cartão de visita. Depois, a senhora teve a crise da dengue, que foi a maior mortalidade disparado da história do Brasil. Até outubro de 2024, infelizmente, 5.661 brasileiros mortos por dengue e muito pouca medida efetiva do Ministério da Saúde para contrabalancear essa situação. As crises nos hospitais federais, que Vossa Excelência vem aí tentando se explicar, mas a situação está crítica. A gente vê os servidores públicos extremamente preocupados, chateados e, às vezes, até maltratados. A má gestão e perda de vacina, vencimento de vacinas, principalmente vacinas seguras e a tempos constantes no Programa Nacional de Imunização. Mas, além disso tudo, ministra, agora vem a preocupação concreta de cada brasileiro. Se a senhora, no momento da vaca gorda, entregou muito pouco, eu diria que a senhora, até hoje, não tem um legado. Difícil, vamos lembrar do que a ministra Anísia fez para o Brasil. Difícil. Mas a gente sabe, desde junho, que a imprensa de todo o país e o próprio Ministério da Fazenda vem falando que tem que cortar gasto. Ministra, a gente tentou ajudar. Eu fiz muitos esforços na Comissão de Saúde e na Comissão de Fiscalização Financeira, com requerimentos, pedindo, convocando a ministra Simone Tebet, o ministro Haddad, e foi negado que essa comissão ajudasse Vossa Excelência. A gente queria que hoje, junto com a senhora, tivesse aqui o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra Simone Tebet. Mas esse direito foi cerceado pelas comissões que, ao meu ver, diminuíram, porque deveriam fazer esse papel para ajudar a Vossa Excelência, para a gente cobrar quem que quer cortar o recurso da saúde desse país. Mas, ministra, a gente precisa seguir em frente. E a gente entende que ainda há tempo de fazer o bem para a população brasileira. Então, eu queria deixar como término aqui 2 questões para fazer à senhora e peço, gentilmente, que a senhora seja clara e precisa nas respostas. Uma questão é relacionada à segunda doença que mais mata, a doença talvez que mais faça os pacientes e as familiares sofrerem, que é o câncer. Apesar desse aumento de 42%, 70 bilhões,
não teve nenhum programa efetivo de prevenção, controle e combate ao câncer no seu governo nesses 2 anos. E a gente ainda fez um requerimento de informação que está no prazo, que eu não posso cobrar ainda, porque há uma divergência dos dados. Mas, na prática, entre 4 e 5 bilhões de reais é o gasto com câncer no Brasil, entre 236 bilhões de orçamento total. E tem uma comissão aqui especial de combate ao câncer que vem trabalhando com muito afinco, e essa comissão, ela conseguiu aprovar o Programa Nacional de Controle do Câncer, fez uma questão de vários protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, principalmente para o câncer de mama. Desde abril, aguardo ansiosamente, e recentemente recebemos aqui membros da sociedade civil organizada, pacientes com câncer, e estão cobrando, ministra, quando será publicado no Diário Oficial o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para o Câncer de Mama, o PCDT? Desde abril está pendente e não há nenhum esclarecimento e informação. Gostaria que a senhora desse uma resposta para as mulheres aqui presentes. E também a efetiva regulamentação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, que realmente não foi aprovada por esse parlamento, sancionada pelo presidente Lula, e nada aconteceu até agora. Então, isso me deixa muito preocupado, que na vaca gorda, a senhora com 70 bilhões de reais, por exemplo, a senhora falou que mandou 1,1 bilhão para os municípios para atenção básica. A senhora tem, na verdade, 15 bilhões a mais na atenção básica. E a gente não vê as entregas. Mas, ministra, a segunda questão é a crucial. Essa é a questão que todos os brasileiros querem saber. Vossa Excelência tem participado de reuniões com o ministro Tebet, ministra Tebet, ministro Haddad e o presidente Lula. Eu queria que a senhora respondesse. Vai ter corte na saúde? Se a senhora puder responder um sim ou não, seria maravilhoso. Vai ter corte na saúde? E se tiver corte na saúde, quem vai sofrer com isso? Onde a Vossa Excelência vai cortar recurso? Essa é a pergunta que eu acho que baliza essa comissão, e é o que a gente quer saber. Muito obrigado a todos presentes e aguardo a resposta de Vossa Excelência ansioso. Queria fazer alguns questionamentos, começando em relação ao desperdício de vacinas. Em 2024, a gente teve 10 milhões de doses de vacinas vencidas, avaliadas em 227 milhões de reais, que foram descartadas e deixando vários estados, inclusive o estado que eu represento, o estado de São Paulo, com falta de vacina. O Ministério Público Federal abriu uma apuração preliminar e acusa o Ministério de omissão em relação à gestão dos estoques de vacina. Em outubro de 2024, todas as unidades estocadas estavam vencidas, absolutamente todas do estoque. Eu queria questionar a Vossa Excelência, como responde essa apuração preliminar do Ministério Público Federal, que coloca uma omissão e uma negligência criminosa por parte do Ministério comandado por Vossa Excelência, fazendo comparação, inclusive, com a omissão e com a negligência que nós tivemos no governo Bolsonaro, nas palavras do próprio Ministério Público Federal. Em relação ao corte de campanhas da dengue, também gostaria de questionar a Vossa Excelência, porque houve uma redução de 61% no orçamento para campanhas de prevenção em relação à dengue, quando a gente compara os orçamentos entre 2022 e 2023, mesmo com o país enfrentando casos recordes, e o número de mortes também, que infelizmente atingiu um número nunca antes visto. E mais do que isso, porque 92,8% dos eventos sobre dengue no Ministério da Saúde só aconteceram depois que a doença já tinha se alastrado em 2024, e porque apenas 2 dessas reuniões que aconteceram contaram com a presença de Vossa Excelência. Vossa Excelência não considera que milhares de mortes mereceriam, no mínimo, a presença da ministra de Estado que comanda a pasta da saúde para tratar em relação a essa questão tão grave, considerando que em 2024 nós batemos recordes na série histórica da doença? Também gostaria de questionar a Vossa Excelência em relação à revogação de trechos, salvo engano, de portaria do Ministério comandado por Vossa Excelência em 2023, que vetavam, na realidade, nepotismo e exigiam seleção em contratações, o que acabou facilitando ali o favorecimento de familiares, de servidores do Ministério, e por que afrouxar
regras em relação a nepotismo, em relação à eficiência, em relação à transparência. Quem é que no Ministério se beneficiou, né, dessa revogação conduzida por Vossa Excelência? E por falar em nepotismo, eu também queria questionar, senhora ministra, em relação ao repasse de 51 milhões de reais extras para a cidade de Cabo Frio, cidade onde o filho de Vossa Excelência é secretário municipal e que gerou, inclusive, suspeita de favorecimento e investigação pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. A contratação do filho de Vossa Excelência aconteceu em janeiro de 2024, cerca de 3 semanas depois que esses fundos foram liberados. Gostaria de questionar se Vossa Excelência considera isso uma mera coincidência ou se os repasses extras para a cidade que seu filho foi contratado como secretário, de fato, acabou beneficiando ele politicamente. E também outra coincidência nessa mesma cidade, ministra, é que meses depois da liberação dessa verba, a Prefeitura de Cabo Frio abandonou o PL de Jair Bolsonaro, se filiou ao PV e anunciou que disputaria a eleição com o apoio do PT, logo depois de receber o repasse de 50 milhões de reais por parte do Ministério comandado por Vossa Excelência. Outro questionamento que eu quero fazer, ministra, é em relação a quase 1 milhão de reais pagos em cachês pelo Ministério da Saúde para celebridades, inclusive a maioria esmagadora delas, celebridades que apoiaram o presidente Lula na sua campanha de 2022 e que receberam recursos, cachês de 30 mil reais, diversos artistas receberam cachês de 30 mil reais do Ministério da Saúde e, coincidentemente, mais de 90% deles, todos eles com apoios públicos declarados ao presidente da República e questionam se o Ministério de Vossa Excelência está sendo instrumentalizado para beneficiar aliados da presidência da República. O outro questionamento que também quero fazer a Vossa Excelência em relação à transparência, eficiência de gasto público, moralidade do gasto público, todos os princípios constitucionais que devem ser observados pela pasta de Vossa Excelência. Eu me sinto até constrangido aqui como deputado federal de utilizar essa expressão aqui na Câmara dos Deputados, mas enfim, trata-se de um evento oficial, cujo próprio nome consta na página oficial do Ministério da Saúde, mas questionar o gasto aí também de quase 1 milhão de reais para a realização aí de um espetáculo chamado, aspas, Bate-Cu, por parte do Ministério da Saúde. Também quero questionar em relação à saúde indígena, ministra. Nós tivemos, né, várias acusações e investigações conduzidas pelo Ministério Público durante o governo Bolsonaro em relação à negligência da saúde dos povos indígenas. Pois muito bem. Eu me lembro, inclusive, dos meus pares aqui, deputados petistas, deputados de oposição de esquerda, acusando o genocídio indígena durante o governo Bolsonaro. Pois muito bem, agora, com a gestão de Lula, com a pasta da saúde comandada por Vossa Excelência, as mortes por desassistência à saúde dobraram, mais do que dobraram, passando de 40 casos em 2022 para 111 casos. Esse indicador faz parte de um grupo de omissões do poder público que aumentaram em relação ao último ano de governo Bolsonaro. Mais um questionamento que eu quero fazer a Vossa Excelência é em relação à divergência que foi encontrada pela própria Controladoria Geral da União, de 44 bilhões de reais nas contas do Ministério da Saúde em 2023. Quero saber por que há essa divergência de dados, 44 bilhões de reais, não surge e não desaparece do nada. E onde é que está esse dinheiro, onde é que ele vai ser aplicado e por que a CGU encontrou essa divergência. E se essa divergência pode ensejar, inclusive, um parecer, como nós já tivemos contra Vossa Excelência, um parecer do Tribunal de Contas da União que exigiu que Vossa Excelência devolvesse 11 milhões de reais aos cofres públicos devido a irregularidades em contratos com a Fiocruz quando Vossa Excelência comandava essa instituição. Para finalizar, senhora ministra, quero questioná-la sobre a dispensa de revalidação para médicos estrangeiros. Eu acho excelente que a gente tenha o maior número de médicos possível, seja estrangeiro, seja brasileiro, para atender principalmente a população mais pobre. Agora, o conhecimento de todos esses médicos, tanto os brasileiros como os estrangeiros, precisa ser avaliado. Por que dessa dispensa de diploma e também considerando que boa parte dessas contratações foram do regime cubano, em que 70% do salário ficava com a ditadura cubana e só 30% do salário ficava com o médico. Para além disso,
mais de 2.500 médicos que agora optaram por fugir desse regime ditatorial, ficar no Brasil em razão da opressão que eles sofrem do regime em seus países pátrios. Sei que são muitas questões, senhora ministra, mas todas elas são importantíssimas e eu não tenho a menor dúvida de que a população brasileira merece uma resposta de Vossa Excelência. Obrigado. Queria começar com as respostas ao deputado doutor Frederico, dizendo, deputado, que como quem trabalha na saúde há muitos anos, e boa parte da nossa população sabe, o Sistema Único de Saúde é subfinanciado no nosso Brasil. E o presidente Lula assumiu o governo exatamente com o compromisso de avançar nesse orçamento. Com a PEC da transição, a qual eu já agradeci aqui aos senhores parlamentares, às senhoras parlamentares, nós pudemos voltar à emenda constitucional 86, garantindo 15% da receita corrente líquida da União. E é isso que está na base da recuperação orçamentária do Ministério da Saúde, mas eu pediria ao senhor que, em respeito à saúde dos brasileiros, não falássemos de uma vaca gorda na saúde. Não existe vaca gorda na saúde. Existe, sim, uma grande necessidade da nossa população por mais saúde de qualidade. Foi esse o pacto firmado em 88, quando a saúde foi definida como direito de todos e dever do Estado. E é esse direito que cabe a mim, como ministra da Saúde, preservar. Indo a alguns fatos de modo bem objetivo. O senhor diz que é o Ministério sem entregas. É um Ministério que entregou, desde 2023, entregas objetivas com a retomada de todos os programas definidos como prioritários pelo governo federal. De fato, essa recomposição orçamentária que o senhor faz referência é uma recomposição que diz respeito exatamente ao compromisso que o nosso governo tem com a saúde da população. Com ela foi possível reestruturar e retomar com força o programa Farmácia Popular, que estava com vários apontamentos, estes sim, apontamentos de TCU, nos órgãos de controle, que não haviam os controles adequados no Ministério da Saúde. Quando assumi a pasta, tudo foi regularizado para que retomássemos com força o programa, que hoje faz 20 anos com dados muito positivos. Nós temos a ampliação da gratuidade de todos os medicamentos, beneficiando 55 milhões de beneficiários do Bolsa Família. Nós credenciamos 558 novas farmácias, sobretudo nas regiões que mais careciam desse credenciamento, nas regiões Norte e Nordeste. Hoje, 95% dos medicamentos na farmácia popular podem ser retirados gratuitamente. São 22 milhões de pessoas a mais beneficiadas pelo programa. Esse é o dado do programa Farmácia Popular. Este é um dado importante do bom uso, que é o uso para a saúde da população dos recursos orçamentários do Ministério da Saúde. Mas eu quero dar mais um exemplo importante. Eu já falei da saúde da família, que, por si, mostra essa prioridade dada pelo nosso governo, mas quero falar do câncer. A Política Nacional do Câncer, voltada para a prevenção, controle e tratamento, e quero aqui reconhecer a importância do parlamento também neste aspecto do enfrentamento ao câncer como grave problema de saúde e causa de mortalidade, dizer aqui que, na nossa gestão, centros CACOM e UNACOM, que são os de alta especialidade, foram criados 323 novos serviços. Nós garantimos 8 milhões por ano às unidades de assistência de alta complexidade no câncer. Nós também reforçamos o Instituto Nacional do Câncer,
que passou a ter uma destinação de recursos de R$ 186 milhões em 2024, o Instituto Nacional do Câncer, de onde vêm as diretrizes para toda a política de câncer no Brasil, os protocolos clínicos. Também, e essa é uma ação da qual muito me orgulho, porque ela é um sinal da desigualdade no acesso ao tratamento do câncer no Brasil. Eu pediria só um pouco de silêncio, porque senão fica difícil os senhores me ouvirem. Eu quero falar da retomada do programa PERSUS, que tem como finalidade a radioterapia em todo o Brasil, com a instalação de aceleradores lineares. Isso foi feito em todo o Brasil. Pela primeira vez, o Estado do Amapá terá o serviço de radioterapia no SUS, com acelerador linear, custeado pelo Sistema Único de Saúde, para dar um exemplo da região norte. Mas eu também dou um exemplo da região sul, porque em todo o Brasil nós vemos essa desigualdade. E assim que cheguei ao Ministério, eu vi a situação da população de Bagé, que há anos esperava pelo seu acelerador para poder fazer o tratamento de radioterapia e tinham que percorrer mais de 200 quilômetros, o que é um sinal de desumanidade quando falamos de tratamento de câncer. Então, eu dou esse exemplo do PERSUS apenas para dizer onde está sendo gasto, e muito bem gasto, o recurso no Ministério da Saúde, ainda que eu friso, a saúde precisa efetivamente de mais recursos, mas nós somos parte de um governo que é de todo o Brasil e que tem que atender às demandas de todas as necessidades da nossa população. Além disso, eu quero falar da incorporação de várias tecnologias novas ao Sistema Único de Saúde desde que eu assumi, para leucemia, para câncer do pulmão, para câncer de ovário, câncer de próstata, para melanoma. E, sim, é uma infinidade de ações, deputado, que eu faço questão de depois encaminhar a cada um dos parlamentares um consolidado, né? E todas essas ações, eu dei o exemplo da saúde da família, da atenção primária, do câncer, mas eu quero falar também do programa de redução da fila de cirurgias, que nós fizemos como uma inovação de gestão para ficar. Não é um mutirão que acaba, não, vai ser um programa para monitoramento permanente das filas, que não vão parar, mas que nós temos a meta da redução do tempo de espera. Isso foi cumprido acima da meta, avaliado por especialistas de fora do Ministério da Saúde, e, mais do que isso, pactuado com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde e com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde. Não vamos esquecer, senhores parlamentares, que as decisões do SUS são pactuadas, são decisões da federação, e esses recursos foram destinados de acordo com essas importantes pactuações. Então, só no programa de redução de filas de cirurgia, já foram mais de 1 bilhão investidos, como bem diz nosso programa, nessa importante ação. Seriam várias ações. Eu quero também lembrar a todos os parlamentares que aprovaram o piso salarial da enfermagem, que os 10 bilhões 600 milhões necessários para o custeio do piso fazem parte do orçamento da saúde. Também fazem parte do orçamento da saúde o Programa Mais Médicos, que foi lembrado no requerimento do deputado Kim, e que foi uma lei, vamos lembrar disso, não é uma decisão voluntariosa da ministra da Saúde, é uma lei, portanto, aprovada por esse parlamento para garantir mais acesso ao cuidado médico por parte da nossa população. A saúde digital
uma grande também ação inovadora da nossa pasta, que cria uma secretaria especial para isso, aprovada por 100% dos municípios brasileiros, e que só nessa ação também já foram destinados, só esse ano, mais de 5 milhões de reais. Os agentes comunitários de saúde, né, um programa a que eu já fiz referência aqui, de novo, como um compromisso do nosso governo. Então, cada uma das ações aqui referidas, são 10 bilhões de reais nas ações de atenção primária à saúde nesse nível, medicamentos custeados pelo Sistema Único de Saúde, e também não vamos esquecer as emendas parlamentares que totalizam mais de 22 bilhões no orçamento do Ministério da Saúde em 2024. Mas eu posso passar a todos os parlamentares a composição detalhada dos investimentos feitos em saúde, porque, como bem diz o presidente Lula, são investimentos na saúde da nossa população. Então, isso é um pouco, de forma resumida, pelo tempo que eu tenho, o que gostaria de falar em relação ao orçamento. Quero aqui também mencionar, o senhor perguntou pelos PADCT, no caso do câncer, serão publicados em breve, mas eles vêm junto com um conjunto de ações a que eu já fiz referência, principalmente novas tecnologias em benefício dos tratamentos que foram incorporados. Só em cirurgias eletivas, atingimos já em 2024 1 milhão de cirurgias realizadas por esse programa de indução especial. Na área de saúde mental também, encontramos uma rede de atenção psicossocial e centros de atenção psicossocial totalmente desestruturados, investimentos na ordem de 6 milhões de reais foram destinados a essa reestruturação. Muitos municípios brasileiros que deveriam gastar pela Constituição 15% do seu orçamento e que passaram a gastar quase 40 milhões, ou investir, né, para seguir a lógica que tenho propondo, passaram a ser atendidos pelo Ministério da Saúde, não na proporção necessária, porque isso é um processo, mas garantindo também a saúde mental, que a nossa ação foi além da criação de uma diretoria de saúde mental, de um departamento específico para cuidar disso. E os desafios da saúde mental são um grande desafio em todo o mundo hoje. Eu ia colocar na minha apresentação, mas faço isso agora, diante da nova realidade pós-pandemia de Covid-19, diante também desses mecanismos individualistas que pressionam tanto, sobretudo, a nossa juventude, do uso intensivo de telas e de questões que o Ministério da Saúde vem trabalhando junto aos outros ministérios do governo federal. Quer dizer, o cuidado à saúde mental também significa ambientes saudáveis, ambientes que prezem pela solidariedade e não por cultura de ódio, como vimos na questão das fake news, entre outros exemplos. Sobre dengue, o Ministério da Saúde, desde que os primeiros cenários, e o Ministério da Saúde, como eu disse, voltou a usar todos os comitês científicos importantes que não estavam sendo convocados no governo federal para assumir esse papel da base científica para as políticas do Ministério. Desde setembro de 2023, não só fizemos alerta, mas distribuímos insumos e recursos para que os municípios fizessem as ações de prevenção. Em relação à dengue, devo dizer que estive o tempo todo à frente coordenando essas ações, todas elas pactuadas no espaço interfederativo da CIT mensalmente. Isso ocorreu com a ação para vacinação, isso ocorreu para as ações de prevenção e junto também com as entidades de prefeitos,
com os governadores de Estado, estive em diálogo permanente, aí além do que o deputado doutor Frederico colocou, também menciono a questão colocada pelo deputado Kim. Toda a questão de dengue, ela precisa olhar para o impacto das mudanças climáticas em saúde e também para o legado que nós tivemos em relação ao governo anterior, como lembrou bem o deputado Léo da Ponte. Quero mencionar aqui que este ano convoco os deputados, convido-os, né, na verdade, a participarem conosco nesse movimento nacional de enfrentamento à dengue. Nós retomamos desde o ano passado as campanhas pela vacinação, as campanhas para o controle da dengue, que é uma ação que deve ser encarada como responsabilidade de todos. Bom, agora eu passo à questão da Comissão de Fiscalização com relação ao tema do desperdício, chamado, aqui pelo deputado, a questão da incineração de vacinas, 10 milhões de vacinas incineradas, perdas. Quero falar de uma maneira muito direta sobre esse tema. Dizer a vocês que, antes de assumir o Ministério da Saúde, eu integrei o grupo de trabalho da transição e fiquei perplexa de saber que era considerado sigilosa a informação sobre estoques de vacina. Foi essa a situação que encontrei no Ministério da Saúde. Aliás, o Leandro Safatli, que está aqui, né, que é o secretário adjunto de Ciência e Tecnologia, ele recebeu como material sigiloso, ele foi o relator adjunto da transição, como material sigiloso num envelope, planilhas de Excel, dados sobre os estoques de vacina, sobre os quais não tínhamos nenhuma controle da qualidade e da veracidade daquelas informações. Foi essa a situação que eu encontrei no Ministério da Saúde. E não só isso, encontrei também um estoque de quase 158 milhões de itens de saúde a vencer até o mês de junho daquele ano, do ano passado. 1 bilhão e 200 milhões de reais, que era a nossa avaliação sobre a perda que teríamos diante desse estoque. Desse estoque, 1 bilhão de reais relativos às vacinas de Covid que não haviam sido distribuídas pelo governo anterior e que estavam em estoque. Em março de 2023, tomei a providência imediata, e precisei fazer isso ouvindo a Advocacia Geral da União, por dever de responsabilidade, foi retirado o sigilo sobre dados de incineração de insumos, insumos vencidos, armazenados e em estoques do Ministério da Saúde. Este é o meu compromisso com a total transparência das ações do Ministério, que constituiu também um comitê de integridade, junto com várias ações que estão sendo feitas no sentido do monitoramento permanente, coordenado pela nossa Secretaria Executiva, o secretário Sodenberg, aqui ao meu lado. Essas ações resultaram que o Ministério evitou o desperdício de 252 milhões de doses de vacinas. O valor equivale a mais de 12,300 milhões de doses, que, sem a adoção dessas ações emergenciais para a cobertura em todo o país, seriam destacadas. Além disso, e além do Comitê Permanente para monitorar essa questão dos insumos, assumimos um trabalho conjunto com secretarias estaduais e municipais de saúde de todo o país, inclusive o deputado Kim, do Estado de São Paulo, de modo a evitar perdas e garantir esse trabalho. Dialogamos também com frequência com todos os laboratórios fabricantes para a utilização de cartas de compromisso de troca
como uma medida emergencial, isso já efetivamente realizado pelo Ministério. Com isso, as empresas se comprometem a retirar os medicamentos de armazenamento e efetuar as devidas substituições. Também foi pactuado, junto aos estados e municípios, a instância ao que eu já fiz referência, a prioridade logística aos itens com menor prazo de validade. Todas essas medidas contra o desperdício do governo anterior foram adotadas pelo Ministério da Saúde. Para evitar quaisquer problemas futuros e garantir eficiência na compra da vacina contra a Covid-19, infelizmente, vacina vítima das fake news, né, vacinas vítimas da desinformação, quer dizer, não as vacinas, mas as pessoas, adultos, adolescentes e crianças que deveriam estar protegidos contra essa doença e que muitas vezes não ocorrem, como nós tivemos nas outras vacinas, em que, felizmente, graças a muito esforço, muito trabalho de combate à fake news e de priorização nas ações do Ministério, conseguimos reverter a tendência à queda das coberturas e ter resultados como esse do Brasil ser declarado livre do sarampo. Então, eu queria mencionar que essas foram as ações que adotamos de pronto para essa questão das vacinas, do estoque de vacinas e do seu eventual descarte pelo Ministério da Saúde. Foram medidas para proteger os recursos orçamentários do povo brasileiro, através da ação do governo federal, foram medidas também para garantir que as vacinas cheguem à nossa população. É essa a nossa rota, é isso que nós temos feito. Temos também, aqui, de uma maneira muito clara, há questionamentos fora do que estava nos requerimentos feitos pelo deputado Kim, mas que eu faço questão de responder para que não parem dúvidas a esta casa, a qual já respondi, aliás, questões sobre as quais eu já respondi. O Ministério da Saúde preza pela transparência, pela integridade das suas ações e reforçou todas as ações nessa direção. Não há nenhuma prática de nepotismo no nosso Ministério. O município de Cabo Frio foi um município vítima, como tantos outros, da desassistência, do abandono de política pública pelo governo anterior. Eu encontrei no Ministério da Saúde uma situação em que muitos municípios, há 4 anos, esperavam uma resposta de habilitação de serviços, de equipes de saúde da família, de leitos hospitalares, absolutamente sem resposta. O que o Ministério da Saúde, sob a minha gestão, fez foi responder de forma republicana, independentemente de partido, de qualquer conotação ideológica, às necessidades dos municípios. E muitos parlamentares aqui de partidos que não são da base do governo, são testemunhas dessa ação, que é uma orientação do próprio presidente Lula, como respondi em relação ao PAC. Em relação a Cabo Frio, portanto, a resposta é uma demanda não atendida, serviços que precisavam ser realizados, ser devidamente remunerados pelo Ministério da Saúde. Outros municípios receberam valores muito maiores, inclusive, do que o município de Cabo Frio. Apenas para ficar no Rio de Janeiro, daria o exemplo do município de Caxias, que recebeu o dobro desse recurso, após uma análise criteriosa, técnica, para esse enfrentamento. Também respondendo de uma maneira que eu já respondi nessa casa, em relação a eventos do Ministério da Saúde, a nossa prática é de ter eventos que correspondam às ações do nosso Ministério, que levem à promoção da saúde, e o gasto ao que o senhor se referiu não é verdadeiro, não houve esse gasto
com o grupo artístico que fez a apresentação. Os dados efetivos desse gasto, que foram da ordem de R$5 mil de recursos, já foram apresentados o ano passado e foram apresentados ao Tribunal de Contas da União, que, ao contrário do que disse o deputado, me entregou uma medalha pela minha atuação na Fiocruz, pela probidade, pela gestão transparente e correta dos recursos na minha gestão de presidente, como presidente da Fiocruz, e essa postura ética e de respeito ao povo brasileiro e ao SUS que eu trago na condução do Ministério da Saúde, em conformidade também com o que preconiza todo o governo federal, na liderança do presidente Lula. Sobre a saúde indígena, o senhor deve estar se referindo à questão Yanomami. O senhor não citou, mas o senhor deve estar se referindo a isso. E, de fato, não só o Judiciário brasileiro, através de uma arguição por descumprimento de preceito constitucional, assim como o Tribunal de Contas, órgãos de controle, a sociedade e o nosso governo fez o balanço de a CGU, de uma maneira muito importante, todos os relatórios que li com atenção para poder balizar a minha gestão como ministra da Saúde e a questão específica indígena. O que eu devo dizer ao senhor é, por favor, olhe o site, visitem todos o site do Ministério da Saúde, consultem o último boletim sobre a questão Yanomami. Houve uma redução da mortalidade naquele território, mas isso porque nós fizemos ações efetivas de nutrição das crianças Yanomami, com ações do Ministério da Saúde, apoio da Unicef para a alimentação dessas crianças. Há um conjunto de ações também importantíssimas, como a recuperação de produção agrícola nas áreas Yanomami, onde isso foi possível. Isso não é uma ação do Ministério da Saúde, mas impacta diretamente, assim como a desintrusão do garimpo, liderada no esforço conjunto de vários órgãos do governo, mas com a coordenação da Casa Civil e da Casa de Governo estabelecida no território Yanomami, em Roraima. Então, eu quero dizer que nós temos avançado diante da mais grave crise humanitária que assumimos quando assumimos o governo, que nos deparamos com ela. Eu mesma propus que essa situação fosse considerada uma emergência sanitária por desassistência, desassistência à saúde, o que significa omissão clara e comprovada do governo anterior. Com relação ao ponto importante dos 44 bilhões apontados pelo CGU, há uma nota que, se não chegou ao conhecimento dos senhores, eu faço questão que chegue, mas é uma nota conjunta da CGU e do Ministério da Saúde, dizendo de forma muito clara que... E aí eu vou ler para falar exatamente o que diz a nota. A nota diz, de forma muito clara, que não há dano algum ao erário. A CGU fez isso com todos os ministérios, apontando necessidade de reclassificação de despesas. O que foi reclassificado no Ministério da Saúde? Vou dar aqui alguns exemplos de reclassificação. Nós recebemos as vacinas de dengue, as vacinas que dengue, uma parte como doação, e assim registramos na nossa contabilidade. A CGU considera que esse tipo de doação deve ser classificado como um desconto comercial, ou seja, é uma questão de classificação de despesa e não de qualquer, friso, qualquer irregularidade nas despesas feitas na minha gestão no Ministério da Saúde, que preza pelo cumprimento de todas as normas de controle e preza pela transparência e pela entrega de qualidade de serviços à população. Vários outros exemplos eu poderia dar, mas fico nesse, porque ele exemplifica muito bem
do que o Ministério, do que a CGU estava tratando, e também na mesma nota de como todas essas questões que são operacionais, friso novamente, que não implicam nenhum dano para o erário, foram devidamente avalizadas pelo Ministério da Saúde, seguindo, como deve ser, as orientações da CGU. Isso aconteceu em vários ministérios, não só na saúde, mas não cabe aqui citar outros exemplos que não aqueles sobre minha responsabilidade. Não sei se eu... Deixa eu ver aqui, o que mais que eu não respondi? Ah, sim, bom. Em relação a mais médicos, eu aproveito para reforçar que é uma lei aprovada, felizmente, pelo Parlamento brasileiro, que garante que hoje nós tenhamos 25 mil médicos naquelas áreas que mais precisam, áreas remotas, periferias das nossas cidades. Nós não temos médicos cubanos, o senhor deve estar se referindo a um período passado, hoje em exercício no nosso país, não temos médicos cubanos, mas aproveito aqui para fazer um agradecimento público ao país Cuba e aos médicos cubanos que aqui estiveram, porque todos foram unanimidade por parte de vários prefeitos, governadores de partidos os mais diversos, não só da base do governo, dos bons serviços prestados. E isso redundou na gestão da presidenta Dilma Rousseff, não estou me referindo à gestão atual do presidente Lula, em melhoras nos indicadores de mortalidade infantil, que reduziu, em tratamentos de saúde, como tuberculose, todos esses dados muito bem demonstrados em estudos. Então, faço essa referência em prol da honestidade e da verdade com os fatos, mas digo que tenho orgulho, por outro lado, que hoje a maioria dos médicos do programa Mais Médicos são brasileiros. Isso mostra que nós conseguimos chegar com esse programa às aspirações dos nossos médicos, e é nisso que queremos avançar. Médicos formados defendendo o SUS, médicos formados para ir onde os brasileiros e as brasileiras mais precisam. Eu creio que eu tenha respondido a todos os requerimentos, a todas as perguntas dos requerentes, e agradeço pela oportunidade de esclarecer a esta Casa e ao povo brasileiro sobre as ações do Ministério da Saúde para que o SUS seja cada vez mais o orgulho da nossa população. Bom, ministra, parece que Vossa Excelência incomoda de saber que teve um aporte orçamentário e incomodou com a palavra vaca gorda, mas realmente foi o maior aporte orçamentário da história. Acho que a Casa, a Câmara está de parabéns e o Ministério também. A gente quer recurso no Ministério da Saúde, mas o recurso tem que ser bem aplicado. Então, lamentavelmente, a gente não vê isso. Hoje, são mais de 1.200 municípios no Brasil que têm falta de vacina. Inclusive, a doutora Mayra já entrou no Ministério Público, haja visto, com todo o respeito dos presidentes, pouca afetividade das comissões nessa questão. A gente tem aqui uma questão que foram perdidos nos 2 anos em vacina 1.750 bilhões de reais. Esse dado é um dado do jornal Globo, conseguido por meio da Lei de Acesso à Informação. Esse é o recorde maior do que os 4 anos de mandato do presidente Lula no seu segundo mandato. Além disso, a gente tem um bloqueio de 1.700 bilhões no orçamento da farmácia popular, segundo uma análise da consultoria da nossa Câmara aqui, que, na minha opinião, conta com os melhores servidores públicos do Brasil. E ele informa que esse bloqueio afetou 1,7 bilhões de reais no orçamento da farmácia popular, que representa cerca de 36% do total, que cria dificuldade na oferta de medicamentos, que pode levar ao desabastecimento. Além disso, em relação à gestão, a gente tem aqui uma avaliação da Confederação Nacional dos Municípios, da CNM, que informa, senhora ministra, que com o custo médio dos procedimentos, custos ambulatoriais, somam 4,53 bilhões de reais, enquanto custos hospitalares somam 4,03 bilhões de reais. Esse é o valor necessário para zerar as filas, para equacionar a demanda reprimida, mantendo a capacidade operacional observada nos anos anteriores. Ou seja, um aporte anual de 8,6 bilhões de reais zeraria todas as demandas reprimidas da população. Então, Vossa Excelência falou, tem 70 bilhões. 10 com o piso da enfermagem, que foi um recurso novo.
22 bilhões de emendas, que, lógico, que essa emenda já existia, não foi esse o aumento, deve ter aumentado 2 ou 3 bilhões. Então, o que faltou, na minha opinião? Vossa Excelência apresentar os dados aqui, os 70 bilhões a mais foi para isso, para isso, para isso. Vossa Excelência não apresentou em momento nenhum. Fala de saúde mental, acabou com a Política Nacional de Prevenção ao Suicídio. Vossa Excelência acabou e até hoje não retornou a Política Nacional de Combate ao Câncer. Então, só para terminar, Vossa Excelência não respondeu minhas 2 perguntas. Eu perguntei quando que vai colocar a PCDT no Diário Oficial para cumprir o que esse parlamento está decidindo para diminuir o caos que é o câncer de mama no Brasil. Senhor presidente, a ministra falou quase 1 hora. Eu peço 30 segundos para concluir, por gentileza. Senhor presidente, no SUS, a maior parte das mulheres com câncer de mama são diagnosticadas em estágio 3 ou 4, com muito menos chance de cura. Na saúde suplementar, é diagnosticado com estágio 1 ou 2. Nós temos 2 saúdes, senhora ministra, e com pouco recurso resolveria isso. E Vossa Excelência precisa ouvir a população através dos seus representantes, foca no que é realmente importante para a população. Se o recurso não é suficiente, veja onde ele é mais efetivo. E, por fim, senhora ministra, vai ter corte ou não no Ministério da Saúde? Vossa Excelência não respondeu. Então, a senhora não respondeu a data que vai publicar os PCDTs, a data que vai regulamentar o Plano Nacional de Controle e Combate ao Câncer e se vai ter corte no Ministério da Saúde. Foi perguntas simples e não foram respondidas. É isso. Muito obrigado a todos pelo espaço concedido. Para a tréplica. Obrigada, deputado doutor Francisco. Obrigada, parlamentares. Eu discorri e apresentando dados sobre como os recursos orçamentários do Ministério da Saúde são empregados, na retomada de programas, na construção de novos programas. Mencionei do farmácia popular, a saúde da família, o mais acesso a especialistas, ao câncer, à saúde mental. Então, respondi exatamente, deputado, as suas questões e, depois, como disse, faço questão de apresentar de forma completa todos esses gastos do Ministério da Saúde, que, como eu disse, não são gastos, são investimentos. Também eu quero aqui reiterar que nós, como eu falei, o Ministério da Saúde, eu me envolvi pessoalmente, conversei com vários parlamentares da comissão dedicada às políticas para o câncer, participamos da própria construção da lei, então não é algo externo ao Ministério da Saúde, foi algo construído. Estamos já trabalhando nessas diretrizes na prática, com várias iniciativas que eu arrolei aqui, inclusive na radioterapia, que é uma grande demanda nacional e que eu retomei um programa que, infelizmente, havia sido descontinuado no governo anterior. Retomei com avanços de novas tecnologias. Então, todas essas questões eu coloquei aqui hoje, já na minha primeira intervenção, e reafirmo agora. Com relação ao bloqueio de 1,7 bilhão do orçamento, devo dizer que ele não representa nenhuma descontinuidade, falta de entrega do programa Farmácia Popular, que, como eu disse, ampliou a sua oferta, chegou a 95% de gratuidade, incorporou novos medicamentos, que era o que estava previsto, inclusive medicamentos para a doença de Parkinson, avançou no número de farmácias, avançou em medicamentos para a população indígena. Portanto, esse bloqueio não colocou em risco, de modo algum, nosso objetivo maior, que é garantir o acesso à saúde, garantir o acesso a medicamentos. O senhor se referiu à matéria publicada hoje no Globo, mas eu li exatamente essa matéria baseada em informações que nós mesmos, em prol da transparência, prestamos desde o ano passado, de 2023, e eu relatei aqui exatamente em que condições vacinas foram descartadas, o estoque que eu encontrei de vacinas que não haviam sido distribuídas no governo anterior, que era um governo que negou a vacina de Covid, como nós sabemos, que colocou em suspeição, as vacinas como um todo.
E eu queria também mencionar, deputado, respondendo às suas questões, né, reiterando a resposta anterior e completando, que a política nacional do câncer, não só vendo prevenção, controle, tratamento, ela contou com a participação direta da área técnica do Ministério da Saúde e várias audiências que, felizmente, eu não vou nomear deputados para não cometer nenhuma injustiça, foram vários, né, que eu pude conversar, que eu pude trabalhar e que o Ministério continuará nesse processo, não só regulamentando a lei, que já está, na prática, se realizando, como também, até o final deste mês, com a aprovação dos protocolos que passam por um rigoroso crivo a partir da nossa direção do câncer. Eu criei uma direção específica para o câncer no Ministério da Saúde, com o renomado oncologista, Dr. José Barreto, que muitos de vocês conhecem, além de contar com o trabalho do Instituto Nacional do Câncer, que, felizmente, graças ao esforço do PAC, terá, inclusive, a sua nova sede, que é uma grande aspiração do Instituto e de toda a comunidade, não é, que luta para um atendimento adequado no Instituto Nacional do Câncer. Em relação à questão de recursos, eu quero dizer aqui que o presidente Lula tem total compromisso com os programas sociais, é ele mesmo que diz isso, total compromisso com a questão de toda a necessidade do Sistema Único de Saúde. É um governo que trabalha com uma visão de prioridade e de responsabilidade, e caberá ao presidente, não a mim, as definições orçamentárias que se façam necessárias. Agradecer aqui à ministra Nízia. Agora passaremos ao primeiro bloco de parlamentares inscritos. Lembro... Sim, a ministra pediu aqui uma pausa de 2 minutos, vamos aguardar. Aqui, calculando o tempo para ver o que eu vou conseguir responder, deputado, porque é muita coisa e a gente também, eu acho que os parlamentares todos que estão aqui merecem a atenção da resposta adequada. Então, o que eu não responder agora, depois eu encaminho a resposta para vocês, tá? Em função do tempo. Tá? Vamos combinar assim, tá bem, deputado Josildo? Mas eu quero aproveitar esse momento para algumas questões que foram recorrentes também, que eu não tive tempo de responder, questões novas que surgiram, que eu considero importantes. Quer dizer, em primeiro lugar, já também combinando com as minhas palavras de encerramento aqui dessa sessão, eu, há muitos anos, além de ser uma pesquisadora, uma gestora da saúde, há muitos anos eu sou uma estudiosa de problemas brasileiros, né? E esse estudo me levou a pensar as desigualdades no Brasil, a sua diversidade também. Isso está num livro que eu publiquei, já em 2ª edição, Um Sertão Chamado Brasil. Mas, ao longo da minha trajetória, do início da graduação em Ciências Sociais na UERJ, eu li um livro que, na época, me impactou muito. Era um livrinho pequeno, não é tão conhecido, um livro do Celso Furtado, chamado Um Projeto para o Brasil. Era um livro muito pequeno, ele escreveu quando estava no governo, né? Então, ele estava pensando o que fazer como governo. E aquele livro me impactou muito, porque eu já tinha lido, eu sou leitora voraz, né? E, apesar de muito jovem, eu já tinha lido, um pouco antes de entrar para a faculdade, o Formação Econômica do Brasil, e vários outros livros, não importa aqui. Mas aquele me chamou a atenção, ele falou assim, eu pensei... Nossa, que desafio que é participar de um governo, e um governo como aquele, antes de 64, que teve tantos projetos inovadores, inclusive projeto de seguridade social, que só foi se concretizar com o nosso Sistema Único de Saúde. Né? Que desafio deve ter sido para ele, como foi para o Darcy Ribeiro, né? Gente que estava na academia e vinha para o governo. Então, eu sempre penso isso quando eu faço uma reflexão sobre a nossa responsabilidade, né, ao sair de uma área. Não é sair de uma área para outra, é acumular e vir para um novo desafio.
E esse desafio, para mim, tem que servir para mudar o Brasil. É isso que eu queria dizer. Tem que servir para mudar o Brasil. Nós não podemos ficar confortáveis vendo as desigualdades que eu vejo, não só nas análises que fazemos no Ministério da Saúde, mas cada município que eu vou, e não é de hoje, né, que eu visito municípios, mas é diferente ir com o presidente Lula, não é? Ver que o nosso povo ainda clama por coisas básicas. Eu falo isso com o presidente é um misto, eu fico feliz, mas fico triste, porque nosso povo era para estar já no outro patamar. Não era para já ter sua casa, mínima moradia assegurada, sua saúde assegurada, a educação. Nós avançamos em muitas dessas áreas e avançamos muito, né, nos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, e tivemos um retrocesso enorme. Né? E, por isso, eu não tenho problema de usar a palavra reconstrução, porque é de reconstrução não só da saúde, é uma reconstrução do Brasil. Para mim, é disso que se trata. Né? E quero fazer isso, como busco fazer, em diálogo com o parlamento, em diálogo com os movimentos sociais, com a sociedade, como parte de uma equipe, que é a equipe que o presidente Lula lidera. A saúde não consegue nenhum resultado se não forem enfrentadas as demais desigualdades. Mas, agora, indo para os programas, ações específicas que estão sob minha responsabilidade. Eu quero aproveitar para dizer que, de fato, nós temos que mudar de forma sustentável e não com eventos momentâneos, como uma política realmente de Estado, que é o SUS, a questão do cuidado à saúde. Por isso, nós ampliamos a saúde da família e melhoramos a relação de cada equipe com a população. Isso, para mim, é o fundamental. Não é só um aumento de número de equipes, é um aumento que permite que a nossa população, cada família, seja melhor cuidada, porque governar é cuidar, como bem afirma nosso presidente. Além disso, nós estamos mudando, e tudo isso com pactuações com estados e municípios. Por isso, é um processo mais complexo, mas também é um processo muito mais seguro de mudar o país. Nós aprovamos a política de média e alta complexidade, junto com estados e municípios. A deputada Carmen, à época, estava como secretária, né, nessa condição, então é testemunha como membro do CONAS. Aprovamos essa política, e, dentro dessa política, o programa para redução de filas de cirurgias eletivas, que tem sido avaliado não por nós do Ministério da Saúde, mas pelos prefeitos e prefeitas, pelos governadores e por avaliadores externos, como um grande avanço. Nós conseguimos, e saúdo todos os estados que alcançaram a meta, só em 2024, mais de 1 milhão de cirurgias feitas pelo programa, que se somam às 600 mil realizadas em 2023, acima da meta que tínhamos previsto. Mas, além das cirurgias, mudar a forma de prestar o cuidado, o tempo de espera de consultas, exames, quando é necessário. Isso também está assentado no programa de mais acesso a especialistas, uma prioridade de nossa gestão, uma prioridade do presidente Lula, desde a campanha ele colocava isso, e com a adesão dos estados, com a adesão de quase a totalidade dos municípios, estamos finalizando os planos, isso tudo em interação com estados e municípios, mudando a lógica do SUS. Não é mais pagar por procedimento, que é uma herança que nós temos do INAMPES, mas sim remunerar para todo o cuidado necessário a cada brasileira e brasileiro. Essa é uma mudança que não é um mutirão, é uma mudança para ficar. E, por isso, nós nos dedicamos com muito afinco a esse programa, que vai reduzir, por exemplo, na questão do câncer, que tanto foi falado aqui, esse tempo para
que se tenha a consulta necessária, os exames necessários e procedimentos necessários à redução desse tempo para 30 dias. E vamos perseguir essas metas com muito afinco e, certamente, com a participação de estados e municípios, que nós estamos fazendo isso tudo de uma forma republicana. Sistemas de saúde, ainda mais sistemas universais como o nosso, que é o maior sistema universal do mundo, que atende desde a vacinação, que é muito complexo, não é nada simples, né, até os transplantes, né, um sistema como esse precisa de ter resiliência e precisa de ter sustentabilidade. Resiliência, capacidade de atuar nas situações mais difíceis. E nós temos sido muito provados nesse sentido, deputado Joséildo, principalmente com as emergências que o Brasil vem enfrentando e, infelizmente, o mundo todo enfrentará, como vimos recentemente na Espanha, mas os exemplos do Rio Grande do Sul, com essas inundações, essa catástrofe no Estado, os exemplos da região norte, com uma seca prolongada. Estive presente em todas essas situações, não só indo aos locais, mas com toda a nossa equipe. Quero aqui fazer um registro e agradecimento em nome do secretário executivo Berger a esse trabalho de toda a equipe, dedicada e com as portas abertas, que eu fico feliz que deputados de partidos os mais diversos falaram isso. Tem diálogo, tem porta aberta, mas não é só diálogo, tem atendimento, tem trabalho no município, trabalho na ponta. Então, o mais acesso a especialistas, depois posso até, deputado Francisco, eu até gostaria de apresentar à comissão, independentemente de convite, tá? Eu queria deixar essas agendas prioritárias com o senhor como registro. O Complexo Econômico Industrial da Saúde, que foi a questão que o deputado Lindbergh colocou, mas a deputada Jandira apareceu em várias falas de forma direta ou indireta. O Complexo Econômico Industrial da Saúde é uma retomada com uma grande inovação. Ele também é a missão 2 da nova Indústria Brasil, política coordenada pelo vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin. E, no Complexo Econômico Industrial da Saúde, nós queremos reduzir a dependência do Brasil, que se mostrou um fator de muita gravidade durante a pandemia de Covid-19. Eu convivi com vários deputados durante aquele período, e nós sabemos disso. O Brasil tem que romper com essa dependência. Nós temos ciência feita no Brasil, nós temos política para isso, que é uma política inovadora, que hoje vários países nos procuram, da Ásia, da África, das Américas, para entender essa inovação brasileira. Então, assim, é importante a gente dizer isso. O Brasil é uma referência, não gosto de usar essa expressão soft power, mas eu diria o poder da vida, é o poder da saúde, da política para fazer melhorar, no caso nosso da saúde, as condições dos sistemas de saúde. Eu já falei isso na minha apresentação. Mas dizer a vocês que as inovações, que isso é feita a gestão por um conjunto de ministérios e instituições, envolvendo o setor público e setor privado, envolvendo o BNDES e a FINEP, com o papel que tem que ter, que é o financiamento para esse projeto de Brasil, para esse futuro do Brasil que a gente quer, que é um Brasil com equidade, um Brasil com independência. A nossa meta de chegar a 70% de produção nacional dos insumos da saúde, isso projetado em 10 anos, mas com metas já apontadas até o final do nosso período de governo. Então, eu queria dizer que nós fizemos um edital com grande adesão, são mais de 400 propostas inscritas, tanto de parcerias de desenvolvimento produtivo, e aqui vão ser geradas vacinas, medicamentos, biofármacos, retomando uma lógica positiva, que foi o que permitiu a Fiocruz produzir a vacina da AstraZeneca. Não se faz política de saúde apenas injetando recursos momentaneamente, é uma política pública continuada. Por isso, a Universidade de Oxford teve uma vacina, e por isso o Brasil não teve uma vacina de desenvolvimento na universidade a tempo e a hora como poderia ter.
Por isso, o laboratório Serum na Índia hoje é uma potência. Por isso, nós não temos planta industrial capaz de produzir todas as vacinas que o Brasil precisa, e é um grande esforço, um gigantesco esforço, e eu quero saudar aqui todos os produtores nacionais por isso. É esse projeto que nós temos que desenvolver, um projeto efetivamente de um Brasil que se torne uma realidade positiva para brasileiros e brasileiros. E aí eu não vou falar de condições econômicas, porque não é, digamos assim, meu papel aqui, mas eu quero, de fato, destacar isso. E quero responder uma questão específica, duas questões específicas que eu acho importantes, em relação à deputada Mayra dizer que nós recriamos o Departamento de Saúde Mental, que tem a pauta do cuidado à saúde mental da população em geral, das pessoas mais vulneráveis como prioridade. Nela está toda a política de prevenção do suicídio, automutilação, uso lesivo das telas como ação interministerial. Essa agenda tem sido ampliada, dados os desafios hoje existentes, inclusive das fake news, que não só abarcam as vacinas, mas muitas outras práticas lesivas e lesivas à formação, principalmente das nossas crianças e jovens. E, doutor Calil, também eu acho importante responder ao senhor dizendo que a orientação de que agora todas as vacinas sejam injetáveis. O Brasil já usa a vacina injetável, a vacina em gotas, a vacina criada pelo grande Sabin, estava já como dose de reforço, isso seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde e, no caso do Brasil, seguindo as recomendações do nosso Comitê Técnico Assessor de Imunizações, com a presença das principais sociedades científicas. O senhor é médico, conversamos muito à época da Covid e depois. Então, é para dizer que isso está seguindo estritamente recomendações médicas, mas também dizer que o Zé Gotinha continua. O Zé Gotinha continua, que se tornou o grande símbolo da retomada, não só das vacinas, mas do cuidado, da política de cuidado na saúde, como o nosso povo precisa. Também o Ministério da Saúde já se posicionou em relação ao cigarro eletrônico, reforçando o que foi a deliberação da Anvisa, contrária à regulamentação e aprovação do cigarro eletrônico. Nós temos vários elementos técnicos que não caberia discorrer aqui. Já levamos isso à audiência pública, tanto no Congresso quanto também do Supremo Tribunal Federal. E podemos também disponibilizar todas as informações, análises que esta casa necessitar. Por fim, eu quero reiterar a minha convicção, e é por isso que aceitei com entusiasmo, entusiasmo que mantenho, compromisso que mantenho, por isso aceitei com entusiasmo o convite que o presidente Lula me fez, que muito me honra, para ser a ministra da Saúde, porque eu quero contribuir, não como uma figura isolada, não como uma ministra isolada no seu gabinete, mas eu quero contribuir para um projeto de um novo Brasil. Por isso, eu sou ministra para defender e cuidar da saúde de todas as nossas famílias, para cuidar da saúde das brasileiras e brasileiros e para ajudar na construção de um Brasil que eu espero que meu neto, que já está com 8 anos, ele possa se beneficiar de um país que se construa na base da democracia, da cultura da paz e de uma saúde de qualidade para todos. Obrigada.